Quando estivermos em 2030, então poderemos cantar Ano que Vem, Jerusalém. Esse é um tema muito especial e principalmente na chegada desse ano. Aí sim essa música será cantada por todos. No entanto, enquanto esse ano não vem, como podemos ter essa certeza? Vamos analisar a partir do ritual do santuário. O ritual do santuário, ele não é apenas uma cerimônia que ficou para trás, mas era um ritual escatológico, que tem um sentido também tipológico, que prefigurava não só a morte, mas também a vinda de Cristo. Analisemos esses 3 atos do santuário, em que desde o primeiro ato da imolação do cordeiro, o segundo ato da aspersão do sangue no lugar santo e o terceiro ato na purificação do santuário. No primeiro ato, o sacerdote ele vinha e pegava o sangue do cordeiro quando era imolado, e com esse sangue, que aqui esse cordeiro era imolado no pátio do templo, ou seja, do lado de fora do templo. Era o lugar onde era imolado o cordeiro. E isso é atentar para essa questão que é fundamental, pelo fato de que o lado de fora, o cordeiro, se fosse sacrificado dentro, poderia ser que ele ficasse restrito ou específico só para os judeus, mas ao ser sacrificado do lado de fora, isso entende que ele está sendo sacrificado em benefício de todos. Todos podem ser beneficiados, ou seja, o alcance da morte do cordeiro era para todos. Por isso que esse sacrifício era do lado de fora. Aí nós vamos ver com a morte de Jesus como esse significado ele é muito mais ampliado. Em seguida, o sacerdote levava esse sangue para agora o lugar santo. No lugar santo, ele aspergia esse sangue nas cortinas do santuário, do véu, que separava o lugar santo do Santo dos Santos, ou Santíssimo. E junto à cortina havia o altar de incenso. Em alguns casos, o sangue era colocado, ou digamos assim, né, só molhado as pontas do chifre do altar. E nesse lugar santo, nós, além do altar de incenso, que era todo de ouro, tínhamos também ali a mesa com os pães, né, 12 pães, e também o candelabro com as 7 lâmpadas. Os 12 pães eram trocados a cada sábado e as lâmpadas eram diariamente, eram acesas. O fogo era o mesmo fogo do altar quando Deus queimou a primeira oferta pela primeira vez, quando Moisés levantou a tenda. E esse fogo jamais devia ser substituído. Esse fogo ele era usado para acender o candelabro e também para manter o incenso aceso. Então esse era o segundo ato, né, que o sacerdote ministrava diariamente ao longo de todo o ano no lugar santo. Então era uma ministração mais demorada, né, dia a dia, todo dia de manhã. Esse cordeiro era sacrificado, um cordeiro pela manhã e à tarde. Continuamente ele ficava ali em cima do altar sendo queimado. Nunca poderia deixar de haver um cordeiro sendo queimado diariamente. Por isso que era sacrificado um pela manhã e outro à tarde, né? Porque quando consumia um, não chegava a consumir, porque não podia deixar de haver. E aí já vinha outro para continuar queimando, né? Isso assim, a representação do sacrifício de Cristo, que tem valor contínuo, nunca para, nunca deixa de ter. E aí saímos do primeiro ato para o segundo, e do segundo ato então vem o terceiro ato, que é o dia da expiação. Esse dia ocorrendo apenas uma vez por ano, e logo também então era mais rápido do que o segundo ato, né, que era diariamente ao longo de todo o ano. Esse terceiro ato é o dia da expiação, aonde ali é também entendido como dia do perdão ou dia do juízo. Mas esse dia do juízo não era para condenação, era para purificação e perdão do povo. E era um dia de convocação solene. Todo o povo aguardava ansiosamente do lado de fora o término dessa obra em que todo o povo estaria purificado. Deus deu a ordem para que todo o povo nesse dia fizesse jejum, estivesse em contrição, em oração, pedindo, né, e agradecendo o perdão que Deus dava. E ao término desse dia da expiação,
o sacerdote então saía e abençoava o povo. E assim dava por concluído esse ritual do dia da expiação nesse terceiro ato. Então, somente então, com o término do dia da expiação, da purificação do santuário, é que o sacerdote então saía e o povo aguardava ansiosamente do lado de fora essa saída do sacerdote, porque aí ele estava registrando que terminou, acabou a expiação, o santuário estava purificado, todo o povo estava perdoado. Então ele reiniciava um novo ano, um novo ciclo, com alegria, com festa, comemorando e celebrando o perdão dos seus pecados. Agora vamos ver o sentido agora antitípico, né, dos três atos que se cumpriram no mistério de Cristo. O primeiro ato do cordeiro que era morto e pela manhã e à tarde, né, com um sacrifício diário e contínuo. Então nós vemos aí nesse primeiro ato a morte do próprio Jesus. Jesus como um cordeiro de Deus, ele morreu na cruz, aí como símbolo maior, como cumprimento tipológico, né, o antitípico de tudo que foi feito durante ali aquele período do Velho Testamento. O segundo ato é quando Cristo, após sua morte e ressurreição, ele subiu ao céu e aí entronizou-se como sacerdote ministrando no santuário celestial. E o terceiro ato é quando Cristo passou para o Santo dos Santos para começar a purificação do santuário. Mas o importante é entender que no primeiro ato de Cristo, ou seja, no seu aparecimento aqui na terra como Cordeiro de Deus para cumprir tudo que sobre ele estava escrito no Velho Testamento, esse primeiro ato ele já tinha uma profecia que predizia quando surgiria o Messias, o ungido. E essa mesma profecia também determinava, né, e também dizia a data de sua morte, uma vez que ela estava predizendo o seu surgimento, ou seja, do Messias do ungido, mas também diz que na metade da semana seria morto o ungido, né, seria tirado, seria morto. E poria fim a todos aqueles rituais do santuário, todo aquele sacrifício, porque ele agora é o Cordeiro de Deus que veio, né, como cumprimento a todo aquele simbolismo. Então a profecia de Daniel 9, 24 a 27, ela traz de maneira bem clara o cumprimento cronológico desse evento. Então o primeiro ato de Cristo, ele foi predito, né, precedido por um calendário, ele foi predito cronologicamente, e isso teve um cumprimento exato entre o ano 457, no início da profecia das 70 semanas, que também é o início da profecia das 2.300 tardes e manhãs, e aí no ano 27, o Messias ungido foi batizado. Na metade da semana, no ano 31, ele foi morto, e a semana terminou no ano 34 com o apedrejamento de Estevão. Então, quero ressaltar que houve uma predição cronológica, houve uma determinação da data do surgimento do Messias, e isso causou um arroubo messiânico na época ali do quarto século, né, do primeiro século, né, depois de Cristo, da nossa era cristã. E havia toda uma expectativa, uma ansiedade, não só entre os judeus, samaritanos, mas todo o povoado daquela época havia essa expectativa de um libertador. Então, com a morte e ressurreição de Cristo, ele subiu ao céu. E quando ele subiu aos céus, o Apocalipse 4 e 5 descreve a entronização de Cristo. E Hebreus capítulo 8 descreve então a sua função sacerdotal. Lá em Hebreus 8 diz que, ora, o essencial das coisas que temos dito é que possuímos tal sumo sacerdote que se assentou à destra do trono da majestade nos céus, como ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo que o Senhor erigiu e não o homem. Então, ao Cristo subir aos céus, após oferecer o seu sacrifício aqui na terra, e lembrando que ele morreu do lado de fora de Jerusalém, porque esse sacrifício era para todos, para todo que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Então, não seria só para... caso contrário, se ele morresse dentro de Jerusalém, alguns poderiam dizer que ele morreu só para os judeus, mas não foi isso que aconteceu. Então, agora Jesus estava entronizado como sacerdote que passaria agora a ministrar no lugar santo durante um longo período.
Então, se alguém pensou que Jesus voltaria, que aí por volta entre o ano 27 e 31 seria o fim do mundo, né, com o reino de Deus estabelecido na terra, não seria, porque esse teria que cumprir ainda o primeiro ato, que seria a morte do Cordeiro, Jesus como Cordeiro de Deus. E agora, ele, então, se alguém pensou que no ano 31, durante o Pentecoste, seria também o fim do mundo, também não foi, porque foi agora o cumprimento do segundo ato, quando Jesus, então, passava a ministrar no lugar santo, mediando como mediador entre Deus e os homens. E se alguém pensasse que Jesus voltaria à terra ainda nesse período que ele estava mediando, não podia acontecer, porque ele ainda não tinha passado para o terceiro ato, que é o dia da expiação, o ritual, a purificação do santuário. E agora, observe que essa data do início do lugar santo também estava atrelada à mesma profecia de Daniel 9:24, porque ocorreu em seguida, né, 40 dias depois da Páscoa, ou seja, da sua ressurreição, que é as primícias, Jesus subiu ao céu. Então, nessa mesma data, quando ele sobe aos céus, ocorre lá no céu a entronização e ele derrama o Espírito Santo aqui na terra sobre os discípulos. E agora, um longo período se estenderia, nesse período em que Cristo estaria ministrando no lugar santo, até que ele passasse para o lugar santíssimo. E como saberíamos que ele passou para o lugar santíssimo? Então foi quando houve a profecia, o estudo da profecia de Daniel 8:14, quando diz lá: e ele me disse, até 2.300 tardes e manhãs, e o santuário será purificado. Essa foi a profecia que deu início ao movimento milerita, ao estudar e entender que a purificação do santuário seria então esse momento do cumprimento dessa profecia das 2.300 tardes e manhãs. E a profecia então, ela indicava a data, desde que soubesse o início dela, como está lá no texto de Daniel 9:24-27, no início do decreto para a reconstrução de Jerusalém. Então aí dava início a essa profecia, que é o mesmo início da profecia das 70 semanas, porque 70 semanas está determinada ou separada para o povo judeu. E continuaria a profecia no seu cumprimento até as 2.300 tardes e manhãs, o que ocorreu em 1844. Né? A princípio foi datado em 1843 e depois corrigido para o sétimo mês, compreendendo o sétimo mês à luz da Bíblia, em 1844. Então, enquanto Hebreus 8 se refere ao ministério de Jesus no lugar santo, Hebreus 9 se refere ao ministério de Jesus no Santíssimo, quando diz o texto que: quando, porém, veio Cristo como sumo sacerdote, pelo seu próprio sangue entrou no Santo dos Santos. Então, agora sim, em 1844, de acordo com a profecia que datava esse evento e que ocorria no sétimo mês, então se pôde entender que houve a passagem de Jesus. Né? Daniel diz que ele viu o Filho do Homem vir nas nuvens do céu, se dirigindo ao Senhor de dias. Não era para a terra, mas justamente o trono de Deus está no lugar santíssimo, e aí Jesus passa do lugar santo para o lugar santíssimo, se dirigindo ao Senhor de dias, na sua passagem do lugar santo para o santíssimo. Aí tem início agora, então, a purificação do santuário. Depois da purificação do santuário, lembre-se o que ocorria quando o sacerdote terminava a purificação do santuário. Ele saía e se dirigia ao povo que o aguardava ansiosamente. Então, sim, a partir de 1844, o último movimento de Cristo é saindo do santuário. E essa saída dele é para vir agora em direção à terra. Então, essa sua saída, ela, assim como as outras, teve um tempo determinado, ou uma cronologia, ou uma profecia marcando essa data. Então não é de estranhar que também entendamos que há um tempo determinado para essa conclusão da obra de Cristo no lugar, no Santíssimo, da purificação do santuário. E com isso, com o término dessa obra, ele sai do santuário, e ao sair do santuário, ele então vai se dirigir à terra, onde o seu povo aguarda ansiosamente. Não há uma profecia de tempo para esse evento, mas ao estudar a cronologia bíblica, a gente chega à conclusão desse período que a Bíblia nos revela
de 6.000 anos. Esses 6.000 anos é um entendimento que não é nosso, não é do movimento milerita, de Ellen White, nem de John Andrews, mas é um entendimento que já vem há séculos, há milênios sendo estudado. E vai ser o nosso próximo vídeo, vamos esclarecer melhor. Mas a cronologia bíblica traz esse cumprimento dos 6.000 anos, porque vimos também no vídeo anterior de que quando falou que a Terra será desolada, onde o evento do milênio, dos 1.000 anos, ele é uma continuação, ele é uma sucessão dos 6.000. Então não haveria sentido os 1.000 anos sem que houvesse a continuação dos 6.000. Logo, os 6.000 é o encerramento desse período da purificação do santuário para que haja os 1.000 anos no céu. E agora, com que certeza temos que esses 6.000 anos, ele tem seu cumprimento, como nós vimos, em 2030, para que ano que vem, ou seja, ano que vem após 2030, seja em Jerusalém. Aí já foi postado aqui vários vídeos dando essa certeza. Pelo estudo da matemática, com o uso da física e da astronomia, a gente pôde entender o que ocorreu isso. Você vai localizar aqui no canal da Cronologia Bíblica no YouTube essa postagem, a astronomia, o relógio de Deus. Aí nós estudamos a tabela do equinócio e analisamos do ano 5.970 ao ano aqui 6.001, quando justamente termina o ano 6.000. E nessa análise que nós colocamos dessa tabela do equinócio, nós, através, né, do ano tropical, né, lembrando que esse ano tropical é o ano que justamente marca o tempo que a Terra dá uma volta em torno do Sol. Esse ano permite a criação de um calendário de 365 dias, de 4 em 4 anos bissexto, e ao longo de 120 anos, aliás, de 128 anos, seria 32 anos bissexto, mas justamente esse período tropical faz com que a cada 128 anos ocorra 31 anos bissexto, para que ele se adeque ao ano tropical. E usando desse ano tropical, somando-se para cada volta da Terra, no ano 5.886, a Terra completaria, então, completou 5.985, completou 2.000 dias, 2.185.974 dias, ainda vírgula algumas horas. Isso com base nesse ano tropical. Então, fazendo essa contagem para cada volta da Terra em torno do Sol, e somando, o nosso desafio foi localizar, né, cada ano mundi, ou seja, desde a criação, desde a primeira volta, nesse período aqui de, mais ou menos aqui, que levou de 1970 a 6.001, 30 anos, né, 31 anos. Então se encontraria esse sincronismo, né, essa ancoragem no ano civil. E foi constatado, sim, que nós, que para o dia, observe que a volta da Terra, ela determinava o dia, uma vez que partiu do domingo, o primeiro dia. Uma vez que há um ciclo semanal de 7 dias, então cada volta, ela determina em que dia ela termina, porque o equinócio é o final de cada ano, determina o final, e ainda determina a hora. Essa parte fracionária determina a hora do equinócio e o dia em que vai terminar o ano. Lembre que o equinócio, ele sempre determina o último dia do ano. Logo, o dia seguinte é o primeiro dia do ano seguinte, né, do ano novo. E com base nessa informação estritamente astronômica, sem uso de calendário nenhum, então fez uma amarração com o calendário civil, para tentar localizar esse ano 5.970, quando teve o último dia do ano, foi uma segunda-feira, com o equinócio ocorrendo por volta, né, porque aqui é um cálculo matemático bem teórico, né? Mas lembrando que não daria exatamente a hora, porque o movimento da Terra ao redor do Sol, ele sofre abalos, né? Sofre pequenas variações. E constatou então que o ano 2000 ele trouxe essa informação. Lembrando que esse último ano, sempre essa mudança que houve, Juliano, Gregoriano, não leva em conta, né? O calendário bíblico marca o primeiro dia do ano com o início da primavera. Então, a primavera em Israel, né, para aqui nós é outono, entre 20 e 21 de março. Então, logo essa segunda-feira seria, e foi o dia 21 de março.
E o que ocorreu? Ocorreu que o equinócio aqui ocorreu por volta das 8 horas e 48. É porque lembrando que aqui ele está dando a hora depois, deixa eu só então acrescentar aqui essa informação. Aqui, quantas horas depois das 18 horas, ou seja, né, depois que terminou o dia inteiro, aí ele entrou algumas horas depois das 18 horas, que é o marco inicial do início do dia, não é de meia-noite. Então o equinócio ocorreria aqui às 8h48. E ocorre que, quando se constatou o ano 2000, o equinócio real do dia 20 de março foi uma segunda-feira, aqui pelos dados astronômicos, e foi às 9h35, com a diferença apenas de 47 minutos. E isso se prevaleceu para cada mês, né? Aliás, cada ano. Então, quando você chegou aqui em 5.985, depois de decorrer 2.185.609,25 dias, então o ano ele terminou num sábado, por volta aí de meia-noite. E quando foi verificar, né, aqui corresponderia esse ano no nosso calendário atual, então verificou que o ano 2015 ele bate com essa informação, aonde o dia 21 de março aqui, que foi o último dia do ano, que é o dia do equinócio, ocorreu por volta aí de meia-noite e 45. Veja que a matemática predisse, né, pelos cálculos matemáticos do ano tropical, de meia-noite. Então houve apenas uma diferença de 45 minutos, que é a diferença que se chama tolerância, né, devido que o movimento da Terra em redor do Sol não é uniformemente, né, constante, e não é velocidade constante, mas sofre pequenas variações. E essa variação causa esse drift, né, essa tolerância que é esperada, porque ela se mantém estável ao longo todos esses anos. Isso aí foi o que nós vimos em todo aquele estudo da tabela do equinócio. E ele continua, né? Ele provou que durante os anos 5.986 e todos os demais anos, como vemos aqui, ele se relaciona, o ano mundi desde a criação se relaciona com cada ano civil que estamos presentes, e pôde constatar que o ano 6.000, ele então corresponde ao ano 2030. É um ano que vai terminar na quarta-feira, que vai ser o dia 20 de março, e a previsão do equinócio de 15 horas e 11 minutos vai ser às 15h51, com a diferença de 40 minutos. Então, dia 20 de março de 2030 é uma quarta, e isso quem está dizendo é o movimento da Terra em redor do Sol. Ele determina o dia, não é o calendário. O calendário apenas está espelhando, né, refletindo o que Deus determinou que os astros, o Sol, a Lua, as estrelas, os seus movimentos, ele determinasse os dias, meses e anos e as estações. Logo, o calendário está refletindo essa data. Daí foi produzido então um outro vídeo, né, um outro estudo, onde podemos constatar que a Bíblia está certa, né, porque o texto bíblico de Gênesis 1,14 justamente diz, né, que os grandes luzeiros que Deus estabeleceu, o Sol e as estrelas, é que determinaria o tempo, as estações, os meses, os anos e até o dia da semana dentro do ciclo semanal. Daí foi ampliado esse estudo, e esse estudo foi ampliado agora para 451 anos, do ano 5.570 até o ano 6.001. E nesse estudo, então, levando-se em conta aí 450 anos, com base justamente nesse ano tropical, que cada dia que é o tanto de dias que a Terra deu em volta do Sol. Então, o que se constatou com esse novo estudo ao longo de 450 anos? Então, ao analisar essa tabela equinocial do ano mundi, e agora fazer uma busca minuciosa no calendário atual para ver aonde se encaixava cada ano no mundo, então a astronomia nos diz que no ano 2024 o equinócio em Israel foi numa quarta-feira por volta das 5 horas da manhã. Existe alguma configuração igual na tabela? Ou seja, né, quando nós analisamos aqui, então quando nós vamos para a tabela analisar, porque lembre-se que ela começou lá em 5.570, e quando nós vamos ver essa informação aqui, nós vamos ver que no ano 2024 o equinócio ocorreu na quarta-feira, e matematicamente calculado é às 4h18, mas ocorreu exatamente no dia 20 de março, às 5 horas e 6 minutos, uma diferença aí de 48 minutos também
dentro daquele drift esperado. Então, a informação, né, a mesma informação que nós já tínhamos aqui na tabela do equinocial, também temos aqui nesse novo estudo da Bíblia. E isso faz com que, né, pode ter sido um mero acaso, uma coincidência. Então, ao varrer milhares de linhas de dados, o modelo encontrou esse encaixe do ano 5.994, que marcou o equinócio uma quarta-feira às 4h18, com a diferença apenas de 48 minutos, cravado dentro da margem de tolerância da gravidade terrestre. Mas, para ter certeza, testamos também o ano 2026, e a astronomia diz que o equinócio, né, ou seja, o último dia do ano, será numa sexta-feira, por volta das 16h46. A tabela cega, como podemos dizer, porque ela mostra os dados astronômicos, né, ou seja, dia e hora, mas sem usar o calendário, apontou que no ano 5.996 tem um equinócio numa sexta-feira às 15h56. Também outra variação perfeitamente previsível de 50 minutos. Então a matemática revelou seu segredo nesse cálculo aqui, né, que nós estamos demonstrando que o ano 2024, quando previu o equinócio vernal numa quarta às 5h da manhã, exatamente ocorreu de maneira astronômica no calendário atual, numa quarta-feira, entre o ano 5.994 e o ano 2024. E a previsão se constatou muito clara, assim como o ano 5.996, que previa o dia do equinócio na sexta-feira às 15h56, e ocorreu no ano 2026, exatamente na sexta-feira, às 16h46, também aí com desvio de 50 minutos. Então, amarrando essas informações, de posse dessas informações, e eu analisar, né, todo ali desde agora o ano 1600, observe, 1600, e vindo até o ano 2031, né, cerca de 451 anos, todas as informações do dia da semana, observe, o dia da semana, junto com o horário do equinócio, ocorreram de maneira precisa, né, com considerando a diferença do drift, né, ou seja, a tolerância, essa variação que é perfeitamente tolerável e aceitável. Então, que conclusão ainda podemos chegar? Que a matemática revelou um padrão inegável. A diferença entre o ano mundi e o nosso ano civil é de exatamente 3.970. A equação final é de uma simplicidade elegante. Ano atual mais 3.970, temos o ano da criação. Ou seja, qualquer ano que a gente pegar, vamos, por exemplo, aqui, a gente está em que ano atual hoje? Vamos fazer um cálculo aqui. Nosso ano atual hoje é 2026 mais 3.970, então o ano real desde a criação é 5.996. Quando chegar o ano 2030 mais 3.970, exatamente o ano 6.000. Assim, em 2026 corresponde ao ano 5.996, e estamos, portanto, a meros 4 anos e meio de concluir o sexto milênio da história bíblica, já que estamos na metade de 2026, né, um pouco ou quase a metade, considerando o início do ano bíblico no equinócio, no início da primavera do hemisfério norte. Então estamos a menos de 5 anos. Ainda também podemos concluir que o resultado ele chocou pela precisão. Em todos os 451 anos, né, da tabela que nós vimos, que foram testados, o dia da semana previsto pelo modelo matemático bíblico bateu 100% com o dia da semana registrado pelos astrônomos modernos no calendário civil. Nunca houve uma quebra, ou seja, um salto ou um dia perdido. Se esse ano tropical estivesse errado, né, ou seja, estivesse com alguma diferença grande aqui de dias, horas e minuto ou segundo, então haveria um salto aqui no ciclo semanal. Ele não bateria, mas, né, mostra que os cálculos matemáticos e astronômicos bateram com precisão de 100%. Estatísticos foram acionados para calcular a probabilidade de isso acontecer por mero acaso. A chance de acertar o dia da semana do equinócio tantas vezes seguidas sem um único erro é de 1 em 10 elevado a 381, ou seja, um número tão pequeno que na matemática prática é considerado impossível. Então não se trata apenas aqui de um acaso ou de qualquer imprecisão, ou de qualquer... não houve aqui
força, né, ou seja, forçar a barra, mas apenas mostrou claramente o que a astronomia nos revelou em relação ao calendário, de que há realmente essa ancoragem, essa sincronização do ano mundi com o ano civil, e de maneira que estamos realmente no ano 5.996, no ano que começou desde 21 de março de 2026, com o início da primavera. Mas ainda vamos trazer mais alguma informação. O que isso significa para nós? A descoberta é monumental. Para a ciência de dados e astronomia, o estudo prova que o ano tropical de 365,2421875 dias não é apenas um número jogado ao vento, mas uma âncora gravitacional perfeita capaz de atravessar milênios sem perder a sincronia. Para a história e a cultura, é a comprovação empírica de que a semana ininterrupta de 7 dias, uma ideia instituída há milênios nas páginas lá do Gênesis, chegou intacta até o século XXI. Nunca perdemos um dia sequer na contagem do tempo, apesar das guerras, da queda de impérios e das mudanças de calendário, como o do Juliano para o Gregoriano. E no fim, este cruzamento elegante entre a fé antiga e a precisão espacial moderna nos lembra de uma profunda verdade. O tempo não é caótico. O cosmos opera como um mecanismo deslumbrante e afinado. E nós, olhando para a física e para a matemática, acabamos de achar a chave que lê o seu mostrador. E essa chave é quando conecta, né, liga o ano civil com o ano mundi, chegando a essa precisão de que 6.000 anos será realmente em 2030, sem nenhuma dúvida, amigos e irmãos, sem nenhuma dúvida. A menos que questione toda a matemática, a astronomia, com esses dados também usando a física, então o cálculo está certo. Não precisou aqui de uma profecia, mas de uma cronologia que amarra, né, que ancora, que sincroniza perfeitamente o ano 2030 com o ano 6.000 desde a criação. Dessa maneira, nós podemos então entender claramente que a partir de 2030, o ano que vem, em Jerusalém primeiramente celestial, né, porque a Cidade Santa está lá no céu e depois ela vai descer, depois de 1000 anos, é que vai descer aqui para a terra. Então, estaremos lá em Jerusalém celestial. E assim, o que nos resta é, como Jesus disse, olhar para cima, ver os sinais acontecendo, ver tudo acontecendo e saber que a nossa redenção se aproxima. Não estou aqui falando dia e hora, estamos apenas calculando, né? Calculando o que a cronologia nos está dizendo. E esse cálculo nos leva ao ano preciso. O ano é preciso. O mês também, vemos aqui, esse mês está sendo precisado aí entre março e abril, não mais nem menos do que isso, porque é o período em que Deus estabeleceu lá na criação, ao instituir o calendário em Êxodo 12, quando ele diz e estabeleceu e determinou que o mês que dá origem à Páscoa, né, que ocorre a Páscoa, é o mês que inicia o ano. E assim não temos dúvida desse período. E de maneira que então, em 2030, podemos então cantar como uma música.